Paz seja convosco. Hoje nós vamos comentar Atos 10. Cornélio, um centurião, comandante de 100 soldados, representantes do Império Romano, de repente alcançado pela graça. O que nos mostra mais uma vez que o nosso Deus, ele não é um Deus que faz acepção de pessoas. Nós vamos ver que é citado na palavra que ele era piedoso, temente a Deus, generoso com os necessitados e perseverante em oração. Mas não foi suficiente. Mesmo assim, Deus quis que Pedro fosse até ele para, inclusive, pregar o evangelho. Só que, antes de trabalhar no centurião, Deus precisou trabalhar em Pedro. Pedro tem uma visão aonde desce um lençol do céu com muitos animais considerados impuros pelos judeus. E no caso, pela própria lei de Moisés. Ou seja, vamos ver o que está escrito em Atos 10:13. Deus diz assim para Pedro: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo algum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Uma pausa. Lembra quando Jesus disse que lavaria os pés de Pedro? E ele disse: de modo algum, Senhor. Ou então, quando ele diz que vai morrer, Pedro diz: de modo algum, Senhor. Aqui nós podemos ver que Pedro ainda continua rejeitando a ordem de Deus. Por quê? Porque ele ainda está preso a muitos costumes judaicos. E Pedro ouve a voz de Deus e mesmo assim tem dificuldade de obedecer. Quantas vezes a gente faz como Pedro, né? Em Atos 10:15, Deus continua: pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Lembra daquela didática que Pedro nega Jesus 3 vezes e 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Aqui tem algo muito particular com Pedro. Jesus, ele tem uma maneira particular para conversar com cada um de nós, para que a nossa ficha caia, para que a gente entenda qual é a direção do Espírito Santo. Só que nós precisamos estar atentos, porque aí Pedro entende. Logo em seguida, Pedro fica perplexo com aquela visão, não tinha entendido muito o que significava, mas o Espírito Santo sabia que usando essa didática faria Pedro entender. E quando Pedro chega à casa de Cornélio, ele diz assim: Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Ou seja, ele entendeu que judeu e gentil não poderia estar junto no mesmo ambiente. Mas quando ele vê que foi Deus que mandou ele até lá, ele entende qual é o motivo daquela visão. E a visão não era sobre animais, era sobre pessoas. Ali Deus estava mostrando para Pedro que ele não poderia considerar impuro quem Deus purificou. Ou seja, tendo sido purificado por Deus, ninguém pode dizer que aquilo é impuro. E ele anuncia a vida, a morte de Jesus, ele anuncia a ressurreição, o perdão dos pecados por meio da fé. Foi essa a pregação de Pedro na casa de Cornélio. E todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque onde Jesus é anunciado, o Espírito Santo se manifesta. Nós precisamos entender que todos nós vamos ficar cheios do Espírito Santo se olharmos sempre para a Escritura, buscando ver Jesus. Jesus, ele está em todas as linhas do Evangelho. E ali começa o Pentecostes dos gentios. Todos foram cheios do Espírito Santo, o que nos deixa bem claro que o Espírito Santo é para todos e que Deus não faz acepção de pessoas. Logo em seguida, todos eles foram batizados e isso deixa claro para nós que não há barreiras para Deus. Deus pode alcançar tanto o judeu quanto o gentil.
Não podemos fazer acepção de pessoas. O Senhor, Ele é bom e a sua bondade, ela é eterna. Nós precisamos levar esse evangelho adiante, deixando claro para todos que se crerem em Jesus, se tiverem o seu coração entregue de verdade, eles também alcançarão a graça, porque a graça está disponível para todos nós. E agora eu quero te fazer um convite. Se você não faz a Escola de Sabedoria, eu te convido a vir fazer a Escola de Sabedoria com a gente, aprender mais da palavra, porque todo domingo, às 16 horas, nós nos debruçamos diante da Bíblia para juntos aprender e praticar aquilo que nós estamos aprendendo. E se você não pode ir pessoalmente, nós temos o aplicativo. Você faz as suas aulas de onde você estiver. Aproveita, encaminha essa mensagem para alguém,